Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o programa GBM Entrevista, em que a gente traz médicos que combatem o câncer de pele e o melanoma. E hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, o Elimar Gomes. Ele é médico dermatologista, presidente do GBM 2015 a 2017 e atual coordenador do Dezembro Laranja, campanha do câncer de pele da SBD, que esse ano conseguiu até colocar essa camisa que o Elimar está usando no Cristo Redentor. Eles projetaram a imagem no Cristo Redentor à noite, uma imagem super bonita. Acho que vai ser difícil bater isso no ano que vem, né? O que vai ter que fazer no ano que vem? Vamos pensar, né? A Estátua da Liberdade, projetar na Lua. Bom, obrigado, Elimar, de ter aceitado o convite aí, sua agenda é super atribulada. E eu queria começar perguntando o seguinte: o que consiste essa campanha? O que vocês fazem exatamente e quais as principais mensagens que vocês querem passar com a campanha? Obrigado, Ivan. É muito bom estar aqui com você. O Dezembro Laranja consiste basicamente em dois grandes pontos, né? O primeiro é realmente promover conscientização da população sobre o que é a doença. E isso a gente usa todas as mídias possíveis e imagináveis, né? Como você bem citou, uma ideia foi deixar o Cristo laranja para justamente tentar sensibilizar a população. Além disso, a atuação em frente a todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, jornais, principais meios de comunicação do país, justamente para que a gente possa disseminar o conhecimento sobre o câncer de pele. Outro ponto forte da campanha em todos esses anos, e isso começou na década de 90, era o Dia Nacional de Atendimento ao Câncer de Pele. Nesse dia, todos os serviços da Sociedade Brasileira de Dermatologia promoviam um mutirão, né? Então, toda a população poderia procurar os serviços da sociedade, serem atendidas no mesmo dia, em alguns serviços até terem o seu tratamento realizado no mesmo dia. Infelizmente, estamos num ano de pandemia e esse mutirão depende de uma coisa que está proibida hoje, né? Ele dependia de aglomeração. Então, infelizmente, a gente teve essa data de atendimento suspensa, mas isso não significa que a população não possa procurar o médico nesse momento. Isso é muito importante. Os serviços estão abertos, os serviços estão com as portas abertas para atendimento de lesão suspeita, os médicos dermatologistas estão fazendo atendimento na rede pública e privada. Então, do ponto de vista prático, se você tiver qualquer sinal ou sintoma que seja te levante a suspeita de um câncer de pele, tem que procurar um médico ainda nesse momento, apesar da pandemia. Legal. E, bom, Elimar, assim, uma coisa, fazendo o advogado do diabo aqui, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Muitas vezes existe a ideia de que campanhas não funcionam, né? A campanha... tem colega meu que é oftalmologista de campanha de catarata, que é muito criticada a campanha, que talvez, olha... Não adianta você querer fazer, porque, enfim, não funciona tão bem. Campanha de rastreio de câncer de próstata não teria esse impacto. O que você me fala da campanha do câncer de pele? Qual que é a diferença? Funciona, não funciona? O que vocês esperam? Ivan, eu acho que esse ponto é muito importante, a gente separar algumas coisas diferentes, né? O primeiro é o que é uma campanha de conscientização e o que é rastreamento populacional. Né? Tá. Então isso é muito importante. Campanha de conscientização é o que a gente está fazendo, é promover conhecimento da população sobre uma determinada doença. No câncer de pele isso é essencial, o câncer de pele está visível. Você não precisa de uma mamografia, por exemplo, que é o exame utilizado para suspeitar de um câncer de mama precoce, ou de um toque retal para fazer suspeita do câncer de próstata. Né? Você não precisa do ato médico para suspeita do câncer de pele. Né? O câncer de pele está visível para todos nós. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o que é o câncer de pele e quais as lesões suspeitas, podem fazer um pré-diagnóstico. Ou seja, mostrar aquilo para a pessoa ou identificar em si mesmo aquela alteração e procurar aí o atendimento médico. Isso é uma campanha de conscientização e não há dúvida que isso traz benefício para a população. Do outro lado, a gente tem as campanhas de rastreamento. No caso, seria pegar médicos dermatologistas e examinar toda a população brasileira em busca de câncer de pele. A população brasileira é extremamente mixigenada, a gente não tem um índice tão alto de câncer de pele.
né? E em relação a outros países onde a população é toda branca, por exemplo. E mesmo nesses países, essa campanha de rastreamento não é recomendada, né? Porque você ia gastar muito dinheiro e fazer pouco diagnóstico, né? Então é muito mais interessante que as pessoas conheçam, por exemplo, a regra do ABCDE, né? Que é aquela que diferencia o que é uma pinta benigna do que uma lesão suspeita de melanoma, né? E se as pessoas tiverem esse conhecimento, aí procurar assistência médica, tá? Então eu acho que assim, eu concordo com você, não acho que campanhas de rastreamento, então promover exame físico de pessoas saudáveis disseminadamente é um ponto crucial, mas existe no Brasil uma outra questão, né? Que é a dificuldade de acesso. O nosso sistema de saúde, o nosso SUS, né, ele tem muitas entraves, por exemplo, pacientes que às vezes procuram um clínico geral no posto de saúde com uma alteração ungueal, que pode ser um melanoma, né, e o clínico não tem conhecimento muitas vezes que aquilo é uma lesão de melanoma. E aí ele não encaminha aquele paciente para o dermatologista. Ou encaminha para um tratamento de unha encravada, ou prescreve um tratamento para micose, o que é muito comum, e perde a oportunidade do diagnóstico precoce do melanoma. A gente, quando vê os números daqui no Brasil, né, a gente tem quase 50% dos casos de melanoma diagnosticados já no estadio 3 e 4, que são naquelas fases onde o melanoma já invadiu gânglios ou doença metastática, né? Em contraponto, em países como os Estados Unidos, isso não chega a 15%. Né? Então a campanha de atendimento aqui no Brasil ainda também é válida, porque ela vai promover acesso ao sistema de saúde. Mas é importante pensar que essa campanha nem sempre promove diagnóstico precoce, né? Aquelas pessoas que já estavam com a doença há muito tempo, elas só são encaixadas no sistema de saúde para serem tratadas. Tá. Não, e é legal isso que você falou pelo seguinte, porque se fosse uma campanha de rastreamento, agora ficou claro na minha cabeça, você vai ver aquele ano. No ano seguinte a pessoa pode ter uma lesão nova. A informação, uma vez que você colocou ali, ela é duradoura, né? Se você colocou a informação, a pessoa entendeu, ela leva aquilo pro resto da vida, né? Exatamente. Eu brinco que o conhecimento é o único bem que não pode ser retirado da gente, né? A gente nunca vai ser roubado daquilo que a gente aprendeu. Muito legal. E, bom, Elimar, e complementando essa pergunta, você também está envolvido em outro modelo de campanha, né? Aqui no GBM, né? O Juntos contra o Melanoma, que é meio que complementar com isso que você falou, né? O Juntos contra o Melanoma foi um filho, né? A gente desenvolveu a ideia e colocou em prática na minha gestão no GBM em 2017. E o Juntos é uma ideia um pouco além dessa campanha de conscientização geral. Né? A ideia do Juntos contra o Melanoma é criar sentinelas, pessoas ou profissionais que têm acesso à pele de uma grande parte da população e ensinar para essas pessoas o que é melanoma, o que é o câncer de pele, a gravidade da doença e até mesmo conversar com essas pessoas como comunicar a notícia de que aquela lesão precisa ser examinada por um médico dermatologista. Né? Às vezes é muito complicado você enxergar uma lesão na pele de uma pessoa, né? Saber que aquilo tem chance de ser uma doença grave e você ter que comunicar com essa outra pessoa daquele problema. Né? Então a gente criou 3 modelos de educação, um voltado para os cabeleireiros. O melanoma no couro cabeludo é um desafio diagnóstico. Muitas vezes até mesmo nós dermatologistas não examinamos o couro cabeludo por completo dos nossos pacientes durante a consulta, né? E o cabeleireiro faz isso todo mês. Ele ficou uma hora ali, né? Exatamente, então, e são melhores amigos, né? Essa questão que você falou da evolução e da guardar o conhecimento, o cabeleireiro vê o cabelo do cliente todo mês. Então ele sabe que não existia uma pinta e de repente apareceu uma pinta. Né? Então ele promove diagnóstico precoce do melanoma no couro cabeludo. Existem estudos que mostram isso. Existe uma universidade em Atlanta que fez um estudo e mostrou que justamente aqueles casos encaminhados por cabeleireiro eram de casos de melanoma muito mais precoces e os pacientes muito mais jovens. Então possibilitando realmente diagnóstico precoce de melanoma com esse modelo. Outro grupo interessante são os podólogos,
né? O câncer de pele melanoma, ele compromete palmas, plantas e unhas, né? Ele é mais comum naquelas pessoas idosas, então tem uma dificuldade de visualização dessa região e muitas vezes essas pessoas também procuram mais facilmente o podólogo para cuidar do pé. Então, se o podólogo sabe o que é uma lesão suspeita de melanoma, ele vai promover diagnóstico precoce. E o terceiro grupo é um grupo que foi bastante desafiador, mas muito interessante, o grupo dos tatuadores. Né? Tatuagem hoje virou moda, é um estilo, tem gente que cobre quase o corpo inteiro com tatuagem. E a nossa ideia era mostrar para os tatuadores que eles nunca deveriam esconder um melanoma com uma tatuagem. Né? A ideia é explicar para eles fugirem das pintas, para eles recomendarem um exame dermatológico antes, para aqueles pacientes que têm muitas pintas. Até mesmo na hora de fazer o desenho da tatuagem, a gente discutia com cada um deles como tentar fugir das pintas e quais seriam os benefícios disso. Então essa foi a ideia do Juntos contra o Melanoma e essa ideia continua aqui no Grupo Brasileiro de Melanoma. Legal, fantástico. Pô, essa ideia de levar informação para a pessoa e para pessoas que, enfim, estão ao redor, né, é muito legal. Achar que os médicos vão ser capazes de fazer diagnóstico de todo mundo realmente faz mais sentido. Eu acho que a gente precisa justamente desburocratizar a informação médica. O médico ele deve ser o principal promotor de saúde. Promotor de saúde é a educação, não é só atender. Né? Se a gente não educa a população do que são as doenças, como prevenir, como diagnosticar cedo, a gente não muda a vida das pessoas. Né? Se você ir lá no seu dia a dia atendendo, você realmente vai mudar a vida daquele paciente. Mas para mudar a situação de saúde pública, a gente precisa ir muito além disso e eu acredito piamente que o conhecimento é o que pode fazer diferença. Isso aí, legal. Muito bem, pessoal. Esse é o Elimar Gomes, coordenador da campanha nacional do Dezembro Laranja da SBD. Até a próxima. Tchau!